da humanidade, mas foi o céu que te revelou. E ele disse: Pedro, tu serás pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. Jesus vai dizer, irmãos, para Pedro, disse Jesus: entrego as chaves do reino dos céus. Já começa a ficar mais claro, irmãos, que a chave do qual, irmãos, está escrita, profética, anunciada em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, não é uma porta meramente terrena. Em Mateus capítulo 16, versículo 19, irmãos, a gente tem uma palavra clara para que não fique dúvida, irmãos, que essa porta é uma porta celestial. Diga glória a Deus. Em Lucas capítulo 12, versículo 21, Jesus também conta uma parábola. Aqui, irmãos, é um checkmate para que a gente possa entender que essa chave, a chave de Davi, se refere a um tesouro não terreno, volto a dizer, mas celestial. Jesus conta uma parábola dizendo que um homem era rico, abastado, tinha alimento suficiente, mas não estando ainda satisfeito, ele derruba os seus celeiros, constrói celeiros maiores e começa a juntar tesouros, mantimentos, bens. A sua condição financeira é elevada. Jesus então diz que este é um louco. Na palavra está escrito, Jesus contando a parábola, dizendo: louco, não sabes o que fazes, porque aquele que junta tesouros só aqui na terra, mas não é rico para com Deus. Ele vai dizer na parábola, dizendo: olha, louco, se hoje Deus te pedir a tua alma, o que tens para oferecer? Jesus chama de louco aquele que junta apenas tesouro na terra e não é rico para com Deus. Fica claro, queridos, que o tesouro do qual nós precisamos conquistar, ele é celestial. Rapidamente, por que a chave de Davi é mencionada em Apocalipse 3:7? A história diz, irmãos, que na época que Davi reinava, ele começa a constituir mordomos, pessoas preparadas para cuidar de alguns setores, entre aspas, do seu reinado. Então ele levanta um homem de total confiança para ficar com a chave dos tesouros do reino, irmãos, e dos seus utensílios. Tinha que ser um homem de total confiança, tinha que ser um homem da sua total, volto a dizer, confiabilidade. Enfim, a Bíblia diz, irmãos, que esta chave andava no ombro do homem do qual Davi levantara como responsável do tesouro da casa de Deus e da sua casa também. É comum, irmãos, do Evangelho a gente ouvir as pessoas clamarem, chamando Jesus por nome: Filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Você vai ver também no texto que já lemos em Lucas capítulo 1, que quando o anjo vai profeticamente anunciar o nascimento do Senhor Jesus, o anjo diz: e o seu reino não terá fim. E ele menciona também, dizendo que Davi é o seu pai. E o anjo fala espiritualmente. Tá bom, irmãos? Então, se na época de Davi ele representava o reino espiritual na terra, e se a chave de Davi foi confiada a um servo dele, irmãos, trazendo para os nossos dias, se a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, irmãos, é filho de Davi e que o seu reinado durará para sempre, nós temos a certeza, irmãos, cabal, que Jesus pega a chave de Davi e entrega aos seus servos. Já deu para perceber? Ele diz: Pedro, tu és pedra, Pedro, e a ti entrego as chaves do reino de Deus. Irmãos, a primeira pregação de Pedro em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Pedro
prega, e a sua primeira pregação, a Bíblia diz que 3 almas se convertem. Na segunda pregação ele prega, e a Bíblia diz que 5 almas se convertem. Em menos de um mês, pastor Maurício, já são 8.000 almas convertidas que passaram por uma porta. Que porta? A porta da salvação, a porta que só ele abre e ninguém fecha, a porta que ele fecha e ninguém abre. Esta porta que eu queria que você almejasse hoje, esta porta que eu queria que você pudesse desejar, esta porta do qual nós precisamos trabalhar e lutar para que ela não possa se fechar na nossa vida. Alguém está me entendendo? Só ele pode abrir, só ele pode fechar. Não há, irmãos, outra porta na terra que venha representar o tamanho desta revelação. Amém? Quem pode dizer glória a Deus? Aqui fica claro que a chave de Davi, irmãos, representa uma porta celestial. Quem pode dizer glória a Deus? Você pode dizer mais um glória a Deus? Eu fiquei me perguntando a Deus, como é que eu faço para ministrar algo que não venha soar como uma palavra que venha causar algum sentimento de isto foi algumas indiretas. Eu fiquei me perguntando a Deus o que eu prego. Eu tenho diversas palavras pontuadas, escritas, memorizadas, e ultimamente eu tenho um cuidado, irmão Wilson, de só pregar aquilo que Deus me manda. Por diversas vezes eu pontuei palavras, estudei palavras, orei, e quando cheguei no altar para pregar na igreja Maranata, Deus mudou a palavra e me disse: você vai pregar o que a minha igreja precisa estar necessitada de ouvir. Glória a Deus. O Espírito Santo me lembrou, irmãos, de Gênesis capítulo 43, aonde Deus abriu uma porta, talvez a maior que ele já abriu no Velho Testamento. E desta porta nasce o leão da tribo de Judá. Eu quero só te lembrar para a gente chegar ao objetivo. Em Gênesis capítulo 43, a Bíblia vai dizer, irmãos, que passa-se um período de fome, escassez. E aí, irmãos, você sabe da história. Na época, um homem é levantado para dar algum tipo de assistência, provisão, salvação a todo o povo na época, por que não dizer a toda a terra. A história começa em Gênesis capítulo 37, onde Deus dá sonhos para o menino. Você vai pontuar, irmãos, rapidamente. Não quero pregar sobre a história de José, apenas pontuar para que você possa entender a palavra profética que Deus quer falar ao teu coração. Em Gênesis capítulo 37, a gente sabe que Deus dá sonhos a José, sim ou não? A Bíblia diz que o jovem José sonha alguns sonhos meio que loucos a olhos humanos, sim ou não? Ele sonha que os feixes dos seus irmãos se inclinam para o feixe dele. Ele conta então o sonho. Posso até imaginar na hora do café da manhã, e os irmãos desdenham dele, fazem chacota dele, mas ele conta. No outro dia a Bíblia diz que o sonho é mais ousado. Ele sonha e diz que até o sol e a lua se inclinavam para ele. Novamente os irmãos desdenham dele, fazem chacota dele. Até o pai de José fica, irmãos, meio que incrédulo. Mas a Bíblia diz que Jacó guarda no seu coração aquele sonho. A princípio, quando começamos a ler a Bíblia, nós olhamos e temos um discernimento meio que errado por sermos novatos na leitura bíblica. A gente começa a entender que Deus resolveu honrar José. Parece que Deus faz exceção entre os filhos de Jacó e quer, irmãos, honrar apenas José. E não entendemos.
Eu já vi pregador dizer que José era sonhador. Eram os sonhos de José. Não, irmão, José não pediu para sonhar. José não pediu para Deus sonhar sonhos tão loucos, não. Mas foi Deus que deu os sonhos para José. Eu quero abrir aspas aqui e dizer para você: não sei qual é os teus sonhos. Talvez são sonhos tão ousados e loucos que você não tem coragem de comentar ou falar para o teu irmão, a tua irmã, filho ou filha. Mas quero te dizer que se foi Deus que deu estes sonhos, irmãos, vai se cumprir, independente de quem acredita em você. Vai acontecer. Depois então que José sonha, Deus começa a mover, começa a realizar os sonhos de José, começando pelo processo. Deixa eu repetir, vou de novo. Deus começa a realizar os sonhos que deu para José, começando o processo, porque não há, irmãos, vitória, sonho realizado sem antes você passar por um processo. E eu sei que você está passando por processos. Eu não sei qual é o deserto que você está enfrentando, eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, mas eu quero profetizar biblicamente, irmãos, que esse deserto, esta luta, esses tempos de provação tem começo, meio e fim. E eu quero te dar um conselho espiritual: não pare, irmãos, porque se você parar, a palavra profética também vai parar na tua vida. Mas continua caminhando, continua prosseguindo. Está difícil, está complicado, mas eu quero te dar uma notícia: Deus está contigo. Você sabe, irmãos, que os irmãos de José resolvem arrancar a capa que o pai lhe dá e jogam ele na cisterna, sim ou não? Depois arrancam José da cisterna. Quero só te lembrar: arrancam José da cisterna e vendem para o Egito como escravo. O texto é claro, irmãos, que quando José é vendido para o Egito, lembra-te disto, quando ele pisa no Egito, o texto está claro, com letra maiúscula, o escritor declara: e o Senhor era com José. Ele entra no Egito, irmãos, e a Bíblia diz que um homem Potifar, por nome de Potifar, o compra, sim ou não? Leva José para a sua casa. José agora, irmãos, é servo de Potifar, escravo de Potifar. Mas na Bíblia está claro, Deus está com José. O escritor também escreve com letra maiúscula, dizendo: e o Senhor era com José. José prospera na casa de Potifar. Potifar então o coloca como uma espécie de mordomo-chefe da sua casa. Você sabe da história. Acontece, irmãos, o caso da esposa de Potifar para com José. Ele só faz o bem, ele é justo, irmãos. Ele teme ao seu patrão e também a Deus. Mas você sabe da história: a esposa de Potifar trama lá uma injustiça e aí incrimina José. E a Bíblia diz, irmãos, que Potifar o lança na prisão. Mas quando José pisa na prisão, Wagner, o texto está claro com letra maiúscula: mas o Senhor era com José. José então prospera na prisão. A gente não tem, irmãos, o cuidado de analisar que cada vez que José pisa em um desses patamares e terrenos, Deus prospera, não porque ele está desanimado, cabisbaixo, chateado. Não. Eu fiquei me perguntando a Deus: como é que esse menino tem psicológico suficiente, espiritualidade suficiente para ser jogado na prisão e continuar servindo a Deus com excelência? Sim, porque por bem pouco nós paramos, por bem pouco, irmãos, nós entramos em depressão, por bem pouco pessoas param por conta de algumas palavras talvez mal direcionadas ou mal interpretadas por você. Você já não quer mais ser crente?
Talvez depois de uma crítica, de uma injúria, irmãos, ou de uma dificuldade, nós queremos parar. Pessoas param porque não são amadas. Pessoas entram em depressão por bem menos porque são desprezadas, mal amadas, sim ou não? Eu comecei a perguntar para Deus por que é que esse menino, irmãos, é vendido pelos irmãos, jogado dentro de uma cisterna, vendido para o Egito como escravo. Ele entra no Egito, irmãos, ele tem uma linhagem. Quem é o bisavô do menino? Abraão. Quem é na verdade, quem é o bisavô? Quem é Abraão? Quem é o avô? Isaac. Quem é o pai? Jacó. Olha a linhagem. Ele entra como escravo no Egito. Ele não pode, irmãos, contar a sua história. Ele não pode contar com ninguém, dizer que está injustiçado, que o seu avô é Abraão, que o seu avô é Isaac, que o seu pai é Jacó. Não. Eu me perguntei como ele tem ainda espiritualidade para continuar servindo com excelência. Porque você pode vir comigo. Ele não entra na prisão como chefe. Ele entra em uma prisão suja. O lugar é escasso, feio. José não consegue enxergar, irmãos, um plano de salvação ou de prosperidade. Não. Eu me perguntei por quê. Por que ele prosperou? Você vai estudar, pesquisar um pouco de psicologia humana, ideologia humana, teologia, e ela não te dá uma resposta clara. Por que José continuou fiel a Deus? Mas o Espírito Santo nos explica. Eu já fiz a obra social na rua. Você sai para entregar marmitex aos moradores de rua. Você encontra bispos, pastores, presbíteros, levitas. Alguns deles nem quer comer o marmitex, ele quer contar a sua história. Você, quando começa a ouvir, eles dizem que está naquela condição porque foram traídos pelos homens, injustiçados, desprezados, não amados. E você pergunta para eles por que você não volta. Eles dizem: não quero mais, me decepcionei, para mim chega. Automaticamente, pastor, ele está dizendo que não quer mais que Deus fique do seu lado. A diferença deles para José é que mesmo José prosperando ou não prosperando, Deus lhe fazia uma pergunta: posso ficar do seu lado? E José respondia: fica, Deus. Eu estou em estado terrível, humilhado, largado, mas continua do meu lado. Isso vai fazer uma diferença. Eu não sei, querido, qual é o processo que você está enfrentando, mas não para, não retroceda. Não tire essa ideia da tua cabeça de desistir do Evangelho, porque pode todos te largarem, mas Deus nessa noite está perguntando para você: posso continuar do teu lado? Posso amanhecer perto de você? Posso continuar sendo teu amigo? Eu sei que tem pessoas que foi assim que você venceu. Eu sei o que é pastorear a igreja hoje, queridos. Quando comecei a pregar, a gente prega querendo, irmãos, aplausos e reconhecimento. Depois de alguns anos eu entendi que o que vai fazer diferença hoje não é o teu grito, não é você pular, não é você rodar. E olha que eu sou pentecostal e sou cearense, mas o que vai fazer a diferença é quando as luzes se apagarem e você acordar amanhã se lembrando daquilo que Deus falou no teu coração. Eu já preguei dias que Deus me usou, o fogo desceu, mas no outro dia, nas redes sociais, você percebe que nada muda. O meu desejo começou a mudar. Eu não estou nem aí se você vai gostar da minha pregação. O que importa é aquilo que a palavra está declarando essa noite. Ela respalda, ela nos justifica, pastor. Que se torna pregador local, irmãos, não entrega revelações ou palavras proféticas sem condições. Há uma condição para que Deus possa te abençoar. Pastor, me dá um exemplo
Um exemplo bíblico, João capítulo 14, versículo 21, Jesus está pregando: aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, estes são os que me amam. Eu vou repetir, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda com condição, estes são os que me amam. Olha a nova condição: e se alguém me amar, será amado pelo meu Pai, eu e ele se manifestaremos a ele. Há uma condição. Não adianta que levantar a mão e dizer para você que Deus vai entregar o governo da tua casa a você. Não adianta pregar aqui lindamente e dizer que Deus está entregando o poder, um anel. Não. Estamos prontos e preparados para viver e passar o que este menino passou. Enfim, a Bíblia diz que José ajuda dois homens, o copeiro e o padeiro do rei. Você sabe da história. A Bíblia diz então que José os revela que o copeiro será restituído e o padeiro pereceria. Isto acontece. José então pede ajuda ao homem, dizendo para o copeiro: quando tu fores restituído, lembra-te de mim. Quantas vezes nós já pedimos ajuda para alguém, dizendo: lembra-te de mim? E quantas vezes as pessoas nos esqueceram? Depois de 2 anos, a Bíblia diz que acontece o fato do qual o faraó tem sonhos. Você sabe da história. Nem um mago, nem um intérprete, nem um sábio do Egito consegue interpretar os sonhos de Faraó. Então, o copeiro se lembra de José. Copeiro, Deus belisca a costela do copeiro, e o copeiro se lembra de José. Então, ele conta para Faraó. O interessante é que Faraó manda arrancar José da prisão. A gente não tem atenção para entender o que acontece. A Bíblia diz, irmãos, que José é restituído, José é trazido para a presença de Faraó. A pergunta é: se eu não conhecesse o texto, e José ainda era cristão, parafraseando, servo de Deus? Por quê? Porque quando José chega na presença de Faraó, Faraó pergunta, e está escrito assim: Faraó diz: menino, eu fiquei sabendo que tu podes interpretar os meus sonhos. Como eu sei que Deus está do lado, parece que eu estou vendo José, irmãos, corpo esquelético, surrado dos dias difíceis na prisão. Talvez já tinha pego uma tuberculose, porque os estudos dizem que quem passasse de 3 anos naquela prisão horrorosa não sobreviveria. O menino talvez estava lutando com as suas últimas forças para ficar vivo, servindo ainda ao Todo-Poderoso. Quando o faraó pergunta: tu pode, menino, realizar os meus sonhos? Parece que eu estou vendo José dá um passo para trás, e o texto diz que ele disse: passa, Deus, parafraseando, ele diz assim: olha, eu não, faraó, mas o Deus a quem eu sirvo. O menino estava crente ainda, o menino estava servindo, Deus estava do lado. A gente, irmãos, tem o errôneo pensamento, pastor, de achar que Deus nos largou quando estamos passando por momentos difíceis. Quer saber, profeticamente, em uma revelação verdadeira, nos dias difíceis Deus está mais próximo do que você pensa, irmãos. José passando por todas essas provações, porque Deus estava do seu lado, porque Ele permitia. Quando o faraó vai perguntar: tu podes? Ele vai dizer: posso nada, mas o Deus a quem eu sirvo vai te dar uma palavra, vai te dar uma resposta de paz. O cabelo arrepiou, quando arrepia, oh Jesus. José se torna governador do Egito, está próspero, resolvido, abençoado.
história vai dizer assim: olha menino, só eu serei maior que você no trono. Tem o seguinte: quando eu não estiver no trono, você será o faraó do Egito, o homem mais poderoso da terra. Jesus, nos seus 3 anos na terra, tentou se hospedar na aldeia de samaritanos. Os samaritanos não receberam João, o discípulo do amor, ainda aluno e servo. Pediu a Jesus para orar para que descesse fogo do céu e consumisse os samaritanos. Teve dias que, se Jesus me desse poder, irmãos, para matar, fulminar, orar para que descesse fogo do céu, eu ia dar um endereço, o WhatsApp, aqui assim, o WhatsApp e o endereço, não é raro, não se escandaliza. A gente passa por esses momentos. Por que não fazemos a mesma coisa? Porque Jesus também fala conosco, assim como falou com João. Jesus chama João e diz: de que espírito você é, João? Para que você foi chamado? Não sabias? Tu não és sabedor, João, que o Filho do Homem não veio para destruir o ser humano, mas para salvar? Não sei se você pegou, irmãos. Deus te levantou nesta terra não para que você possa fulminar alguém, não, mas te levantou para que você possa ser sal da terra, luz do mundo, bom cheiro de Cristo. José tinha então, pastor, todo o poder para se vingar dos seus irmãos, sim ou não? José fica no Egito, prospera. O sonho que ele interpreta é que haverá 7 anos de escassez, 7 anos de fartura e depois 7 anos de pobreza, seca, escassez. Depois que os 7 anos de fartura passam, vêm os tempos difíceis. A Bíblia diz que em toda a terra há fome. Vamos para o final. Então, em Canaã, a Bíblia diz que Jacó então envia os seus filhos ao Egito para comprarem comida. Irmão, dá um pouco da tua atenção. Para mim, José estava resolvido. Tanto que a Bíblia diz que ele tem 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando os meninos nascem, ele diz assim: olha, vou colocar Manassés e Efraim, porque Deus me prosperou na terra da minha angústia. E ele vai dizer: e também Deus me fez esquecer de toda a casa do meu pai. Para mim estava resolvido. Para mim, José agora estava resolvido, penso eu. Mas a Bíblia diz, Lucas, que quando José, irmãos, percebe que os seus irmãos, Rúben, Judá, todos os seus irmãos estão no Egito, na sua frente, a Bíblia nos deixa claro que José fica em um estado de pressão incontrolável. Ele não se contém a ponto de sair do local para tentar entender ou discernir o que ele faria com seus irmãos. Ele começa a acusar, você sabe da história, começa a acusar os filhos de Jacó, os seus irmãos, de espias, dizendo: vocês são espias. Eles não são os filhos de um só pai, somos homens retos. José então manda-os prender por 3 dias. Por que 3 dias? Ele não se decide o que vai fazer com seus irmãos. Ele não tem uma decisão convicta ainda. A carne ainda grita. O pior, a ferida abre, sangra com mais força. Ele achava que estava curado, achava que o processo já tinha acabado, que o passado nunca mais se encontraria com ele. Mas a ferida abre, ele não sabe o que fazer.
Então, ele tem uma ideia para que possa entender agora o que acontecia realmente com os seus irmãos, se os seus irmãos tinham mudado ou não. Ele então manda prender um dos seus irmãos e dizia: olha, enquanto vocês não trouxerem esse irmão mais novo que vocês não trouxeram, a gente não solta o irmão dos tais. A Bíblia diz então que os irmãos de José voltam para Canaã, contam a história para o pai Jacó. Jacó então, irmão, se recusa a mandar Benjamim, dizendo: olha, eu já não tenho José e agora vocês querem me arrancar Benjamim, o único filho da minha amada. Não deixe. Tá, os anos se passam, o alimento que os filhos de Jacó trouxeram do Egito se acaba, e agora Rúben vai falar com o pai, dizendo: pai, a única saída para que nós possamos ser salvos é aquele homem do Egito. É mais ou menos assim que o pastor Rubem está dizendo: pai, a única porta aberta para nos salvarmos é aquele homem. Mal sabia que era o irmão que ele tinha jogado dentro da cisterna. Eu não entendia porque Paulo pregava em suas cartas dizendo que a gente tem que considerar o nosso próximo como superior a si mesmo. Paulo falando isso, entendendo que amanhã Deus pode levantar alguém que eu desprezo. Eu vou repetir. Talvez amanhã Deus possa levantar alguém que está perto de você, que você não acredita, que você despreza. Talvez você possa cometer o engano de jogar alguém dentro do buraco, sem ter ideia do tamanho do teu Deus. Caraçura da canta, labara da gaia. Jacó não deixa, já vou para o fim, 5, 10 minutos eu acabo. 5 minutos, eu vou passar do buraco, senão não volto, eu quero contar. Diga glória a Deus. Jacó não deixa, irmãos, não deixa os filhos levarem Benjamim. Comida acaba. E agora, Judá vai falar com o pai. Ah, isso não é por acaso. Judá vai falar com o pai e diz: pai, deixa Benjamim ir conosco, porque o homem do qual falou conosco prometeu que se o filho mais novo não fosse levado, não veríamos o seu rosto. Pai, permita, pai, entenda, pai, se Benjamim for levado ao Egito, esse homem pode, pai, nos salvar. Esta porta que tem lá no Egito pode salvar o Senhor, pode salvar o meu irmão, pode salvar a minha tribo, a tribo de Judá. A gente acha, pastor, que o projeto de Deus mandando José para o Egito era para que José fosse apenas exaltado no Egito e salvasse os egípcios. Não, o projeto era salvar Israel e as 12 tribos, do qual uma delas geraria o leão da tribo de Judá. Você não tem ideia quem está sentado perto do teu lado. Você não tem ideia do que Deus pode fazer por você. A gente não entendeu ainda em quem Deus quer nos transformar. Você não está sentado perto de alguém normal. Você está sentado perto de alguém que Deus chamou e fez uma promessa. Levanta a tua mão na tua descendência, Deus vai levantar o pregador da palavra. Na tua descendência, Deus vai levantar profeta. Eu não sei qual é o estado que você vive, mas nessa noite eu quero profetizar biblicamente, expositivamente, que Deus vai fazer algo na tua vida, na tua história. Não desista, irmãos. Depois que você passar desta vida para a próxima, quem vai dar continuidade à palavra profética na tua casa são os teus filhos, os teus irmãos. Quem está sentado perto de você
possa ir até o governador de mãos vazias. Jacó disse que agora ia mandar presentes para ele. Que presentes? Jacó pega um cesto, não sei se era cesto, saco, vaso, mas a Bíblia diz que Jacó então pega, irmãos, mirra, pega bálsamo, pega mel, querido, pega terebinto e amêndoas e coloca no cesto. Para quem? Para José, governador do Egito. Esses presentes, irmãos, salvam, cura, refrigera a alma de José. Glória a Deus. José então, quando os irmãos percebem que os irmãos voltam, recebe-os. Os irmãos então, irmãos, presenteiam José com cesto. O que é que tem no cesto? Mirra, bálsamo, mel, terebinto e amêndoas. Se tivéssemos tempo de falar um pouco mais desses ingredientes. José então não se dá por convencido. José então conjectura outra prova então, e manda que coloquem um copo lá dentro, um saco do Benjamim, incrimina Benjamim para testá-los. Nesse meio tempo, José já está com o cesto, os presentes de Jacó na sua mão. Ele está indeciso, pastor, ainda. Ele não sabe se pune, mata ou salva os seus irmãos. Vem comigo, me dá liberdade de parafrasear biblicamente. Por que Jacó mandou isto? Por que Jacó mandou bálsamo, mirra? Porque a ferida, irmãos, dentro do coração de José ainda estava aberta. Deus estava dizendo para José: é como você. Do capítulo 41 ao capítulo 45, nós não vemos mais Deus aparecer. Deus foi com José, irmãos, quando ele entra no Egito. Foi com José quando esteve na casa de Potifar. Foi com José quando esteve no cárcere. Foi com José na presença de Faraó. Mas agora, quando José está na presença dos seus irmãos, Deus não aparece, Deus não influencia. Pastor, o que é que o Senhor está querendo pregar, irmãos? Esta decisão não cabia a Deus, não cabia a ninguém, mas apenas a José. Somos nós que decidimos se queremos perdoar ou não. Mas, irmãos, se perdoarmos, a graça vai descer, o perdão vai descer, uma porta vai se abrir e Deus vai te usar para que muitos possam receber a palavra de salvação. Deus não fala com José. Sabe aqueles dias, irmãos, que nós enfrentamos, que você pede a Deus uma resposta e Deus não se manifesta, e você não sabe o que é que vai fazer? É Deus dizendo: esta decisão é tua, dependendo da decisão tua, eu serei contigo. Parece que Deus estava dizendo: se você não perdoar, o projeto acaba aqui. Mata a tua descendência e coloca o outro no lugar. Não sei se está falando com você, irmãos. Nós não temos mais tempo para brigas, contendas, irmãos. Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós precisamos nos preparar para receber o nosso noivo. Há uma porta aberta, só Ele pode abrir e só Ele pode fechar, mas nós temos que tomar a nossa decisão. Pode ficar de pé, pastor? Glória a Deus. Essa que eu estou vendo, pastor Maurício, José com o cesto, a lágrima descendo, coração sangrando, não sei o que é isso. E quando ele pega, irmãos, a mirra, quando você estuda, você sabe, aqui tem pessoas que exercem medicina. Na época antiga, a mirra servia, irmãos, exclusivamente para estancar feridas. José, quando pega a mirra nas mãos, o presente é de Jacó, representado por Deus. Deus está dizendo: se você perdoar, eu estanco o teu ferimento. Irmão, José, quando pega o bálsamo, Deus está pegando para ele, pastor Eliane, está dizendo: eu estanco a ferida e saro ela também, não vai sangrar mais. Quando você se lembrar de algumas pessoas
Provérbios, dizendo que as palavras doces, olha, as palavras doces são como favos de mel para a nossa alma. É Deus dizendo: José, perdoa, José, porque as palavras que os teus irmãos vão lançar, eles vão se direcionar a você com palavras como favos de mel. Não vão te agredir mais, não vão destratar você. Eles se direcionarão dizendo: meu Senhor e Salvador. Pastor, termine. Por que terebinto? Por que terebinto? Os estudos dizem, pastor, que o terebinto crescia na Palestina, longe de todas as árvores, mas crescia muito, até 6 metros de altura. Não se mata um terebinto cortando ele, rasgando ele. Quanto mais você corta e rasga, ele exala um cheiro forte. A história diz que quando um palestino, um judeu, um israelita encontrava um terebinto, para ele era um lugar próprio, adequado para invocar o nome de Yahvé. O que é que Deus estava dizendo? Você foi abandonado, cresceu sozinho, mas encontrarão salvação em ti, sentirão a minha presença. Você será o canal para que possam invocar o meu nome e eu aparecerei. Termino. O que tinha mais? Amêndoas. Oh, amêndoas. O candelabro era enfeitado, o candelabro do templo era enfeitado com ramos de amendoeira. A vara de Arão de amendoeira. Deus estava dizendo: tu és a luz do mundo e te entrego toda a autoridade. Aí a última palavra que Deus prega, fala dizendo, lembra, é Deus pregando. Lembra de Jeremias capítulo 1 versículo 11? O que vês, Jeremias? Jeremias disse: vejo uma vara de amendoeira. Deus vai dizer: vistes bem, porque eu velo para cumprir tudo aquilo que eu prometi. O que é que Deus estava dizendo? Todo mundo pode te largar, todo mundo pode sair de perto de você, mas eu velo, permaneço. Enquanto a palavra não for cumprida, eu não te largo. Deus estava dizendo: José, sou fiel ou não sou? Lembra do sonho, José? Os teus irmãos estão prostrados, José. Lembra do sonho? Te pus como governador do Egito. Sou fiel ou não sou, José? Eu velo para que a minha palavra possa se cumprir. Eu não sei quem tem palavra profética, eu não sei se faz muitos anos, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você: eu não sei quem é que não acredita, mas Deus continua velando, continua perto de você, e essa noite está dizendo profeticamente: eu vou cumprir a minha promessa, independente de quem vai ficar do teu lado. Há 2 minutos ainda, pastor. Vem os jovens rapidamente. Solta lá o playback, querido. Pelo amor de Deus, nos ajuda a pregar. Olha para quem está do teu lado. Diga assim: receba uma porção de graça. Olha para quem está do teu lado. Diga: seja cheio da graça. Diga: libera perdão. Diga para o teu irmão: eu serei como Cristo. Eu caminharei como Cristo caminhou. Enche-me rapidamente. Gente, não passar do horário, ouve os pastores. Rapidamente, Senhor Deus. Feche teus olhos. Glória a Deus.